Ele estabeleceu 4 causas, 4 modos de dizer que alguma coisa causou outra. Então você tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. O Alan, se não me engano, chama de otário Fedes, ou só de otário Guedes. E tem gente nas redes sociais que chama de Fedes. Você chama de otário. Mas o tal do Otávio Guedes estava lá defendendo a censura às redes sociais por conta dessa menina de 8 anos do Distrito Federal que morreu inalando desodorante, parece que estimulada por vídeos que circulam no TikTok. E aí o Otávio Guedes foi lá defender a censura às redes sociais. E eu selecionei aqui as respostas à postagem da Globo News sobre esse assunto, que são, assim, cara, destroem a falta de argumentos completa do Otário Guedes. Mas Otário sobre o Otário, acho que a gente já poderia até iniciar um bate-papo bem legal. Vamos lá. Porque gira em torno tanto disso quanto da questão do Bolsonaro, dos argumentos que são utilizados contra o Bolsonaro, que nem teve um cara católicozinho, né? Eu chamo, né? Tem o cuzão e o cuzão. Não, mas é católicozinho, né? É que, né, o cara se diz católico, fica repetindo dogmas da igreja. Eu sou católico, o cara fica ali fazendo Ctrl-C, Ctrl-V e se acha o bambambam do conhecimento. O cara usa uma conta anônima lá, e aí ele veio perguntar assim: Alan, o Terça Livre, porque eu fiz um texto de pedido de oração do Bolsonaro ali aqui ontem, né? E aí o cara falou assim: Alan, só me diz aí, o Terça Livre foi encerrado no governo de quem? E o Otário Guedes, ele incorre no mesmo erro. O que acontece, Lacombe? E isso é com frequência no Brasil. Não são esses dois casos. Não é o Otário Guedes e esse babaca lá no Twitter que fez esse comentário. Existe, generalizado no Brasil, uma confusão em relação às causas de algo. As causas. Outro dia tinha um assinante nosso aqui fazendo uma confusão de relações de causa. Lá na comunidade, até esclareci. Porque, o que acontece? Vamos por parte. Aristóteles, Aristóteles 300 anos antes de Cristo, Max? 300 e pouco. 300 e pouco, né? Um pouco mais de 300 anos antes de Cristo. Nas suas investigações, né, racionais, ele estabeleceu 4 causas, 4 modos de dizer que alguma coisa causou outra. Então você tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. É óbvio que eu não vou esperar que as pessoas tenham noção detalhada do que vem a ser as quatro modalidades de uma causa. E afinal, formal, material e eficiente. Mas, se você conversar com um jovem ou um adulto, ele, de algum modo, ele entende essas 4 causas e ele as explica para você. Vou dar um exemplo. Estamos aqui conversando, aí vamos dizer que, ao invés de estar aqui participando do programa, o Max estivesse carving. Como é que é? Não sei a palavra agora. Carving. Cavando? Não, no wood, na madeira. Esculpindo, entalhando. Esculpindo. Vamos dizer que o Max não está participando do programa. Ele estava ali sentado e o Max está ali fazendo esculpindo. Um entalhe. Hã? Entalhe? Não, o mais simples possível é esculpindo. Esculpindo alguma coisa numa madeira. Aí vamos dizer que o Max aprendeu isso, usou as ferramentas ali. E aí o Max coloca a estátuazinha aqui. Você não viu que foi ele. E aí você vira e fala assim: pô, quem fez isso aqui? A pergunta quem fez é o que causou isso aqui. Né? Você não viu o Max fazendo. E aí eu digo para você: olha, foi o Max que fez isso. Eu não quero entrar aqui numa aula filosófica do que vem a ser causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Mas você sabe que para o Max fazer isso, o Max precisou de madeira, e por isso que aquela estátua está ali. O Max precisou de ferramentas, ele fez isso, ele precisou das mãos e precisou da intencionalidade do que ele estava querendo fazer. Eu basicamente falei as 4 causas aqui. Sim. Né? Do que o Max está fazendo. Só que há uma distinção entre a ferramenta, a intencionalidade do Max, a madeira, e você entende que são coisas distintas. Esse pessoal, eles já estão tão irracionais, mas tão irracionais, e é irracional mesmo o termo, não é ofensa. Eu não estou xingando o Otário Guedes e aquela menina. Existe uma irracionalidade tão grande nessa galera que eles confundem, por exemplo, causas de efeito segundo, como por exemplo,
um carro está andando na rua, freou drasticamente por medo de atropelar um cachorrinho e a calota do carro caiu e bateu numa criancinha na outra calçada. Qualquer pessoa em sanidade mental sabe que não foi o cara que bateu na criança. A calota saiu para um infortúnio e machucou a criancinha, porque o cara estava querendo evitar aquilo dali. Ou coisas como, por exemplo, do tempo. Sabe? Você está andando na rua, caiu um raio na casa, quem mandou o pai deixar a criança sozinha em casa? Sei lá, sabe aquelas coisas? Eles vão misturando as causas e vão fazendo aquela confusão mental e usam de silogismos assim muito baratos. Coisa que, cara, acho que no primeiro ano a gente aprende isso, né, Max? Sim. Dos silogismos. Aquela coisa do todo elefante voa, Dumbo é elefante, logo Dumbo voa. Sabe, você fica usando argumentos que a construção silogística dela tá correta no âmbito lógico, mas você sabe que todo elefante não voa. E você sabe que Dumbo não existe. Há uma construção lógica por causa de um problema de princípio, né, e uma ficção. Só que se você está dentro de uma historinha, uma historieta, isso funciona com uma beleza. Agora, ver esse tipo de raciocínio em jornal, na mentalidade das pessoas para descrever coisas reais do dia a dia, cara, você não está diante de um homo sapiens usando a razão quando o cara fala um argumento desse. Você está diante de um animal, de um bicho, sabe, um bichinhozinho que não usa o cérebro ainda. E essa gente se coloca, se posa-se como se fosse o suprassumo do profissionalismo, do uso da razão, ao descrever fatos do dia a dia, que é a profissão de jornalista. Por exemplo, eu não tenho paciência. Mando mesmo para aquele lugar. O Chiquinho já está com